Fala pessoal, tudo certo com vocês? Boa noite ao pessoal que está entrando aqui pelo Google Meet. Hoje vamos falar de dois temas extremamente importantes. Para o pessoal que está no YouTube, essa aula vai ser dividida em duas partes, beleza? Primeira parte falaremos sobre o governo de Maurício Nassau e no segundo momento falaremos sobre a insurreição pernambucana. Tranquilinho? Vamos lá, deixa eu alterar aqui a tela, beleza? Ó, primeiro de tudo, tópico extremamente importante. Nós já falamos sobre o período de ocupação, nós já falamos da importância do açúcar, da formação de Olinda e Recife, e falando sobre a ocupação holandesa em Pernambuco. Falamos sobre todos esses temas, e no nosso último encontro nós ficamos para falar sobre o governo de Maurício de Nassau. Beleza? Beleza. Antes de tudo, um aviso que eu sempre vou estar reforçando aqui. Cara, eu não sou nenhum professor, não sou nenhum expert, não sou nenhum especialista na disciplina de história. Eu estou aqui para te passar um conteúdo de uma maneira simplificada, de uma maneira simples. E, cara, se você quiser acompanhar seu professor, se você quiser aderir a esse discurso, eu só tenho que estudar, vá para outro professor. Tem vários outros professores de outra forma gratuita aqui também no YouTube. Fique à vontade para escolher o professor da sua melhor, que você se identifique mais. Mas se você está aqui, eu te garanto que você vai... Eu vou te passar o conteúdo efetivamente como cai no concurso e como que... de maneira simples, de maneira objetiva. Beleza? Falaremos no encontro de hoje sobre o governo de Maurício Nassau. Antes de tudo, tem uma playlist aqui no canal, onde está saindo todos os vídeos. Então, estamos batendo todos os tópicos do edital da PMPE em videoaulas. Videoaulas curtas, algumas um pouco mais extensas, mas não tão aprofundada, mas também não tão rasa. O que você precisa para você ir bem em história? Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Uma média de 76,5% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas. Então, verifica aí se você está inscrito, ativa as notificações, dá o like no vídeo, compartilha com os amigos. E é isso. Isso aí que vocês já sabem. Último aviso, apostila de História de Pernambuco. Se você quer uma apostila totalmente bisurada, com todos os tópicos do edital, do primeiro tópico ao último, cara, você vai falar comigo no link que está na descrição. Essa apostila com todos os tópicos do edital totalmente bisurada. Tranquilo? Vamos partir para efetivamente a aula de hoje. Eu estou falando de... Nossa, eu pensei que eu estava mutado. Nossa, eu estava falando esse tempo de mutado. Vamos lá. Vamos recapitular a nossa última aula. Acabei batendo aqui. Vamos recapitular a nossa última aula. Na nossa última aula, nós falamos sobre o período da União Ibérica, que é a junção sobre o mesmo domínio, onde Portugal e Espanha é dominado por uma única pessoa, que é o Filipe II, que será ao mesmo tempo rei da Espanha, Filipe II da Espanha, e Filipe I de Portugal. Filipe II ele vai excluir a Holanda desse processo açucareiro, e como eu já vinha te falando nos outros encontros, a Holanda ela participava na distribuição e do refino do açúcar, ou seja, tinha dinheiro investido dos holandeses. Os holandeses, se vendo excluídos desse processo açucareiro, vai primeiramente invadir Salvador, 1624, dá errado, eles são expulsos em 1625. 5 anos depois, eles decidem retornar aqui ao Brasil, só que dessa vez invadir Pernambuco. Então, em 1630, eles invadem Pernambuco. E esse primeiro período, do Nordeste holandês será conhecido como a ocupação, o período de resistência. Serão 7 anos, 7 anos. Nossa. Serão 7 anos de pura resistência. Então, o que isso significa? Nós teremos os holandeses lutando contra os portugueses, os pernambucanos que estão aqui no território por 7 anos. Durante esse período, nós teremos destruição de plantações, teremos... O território ficará totalmente destruído, escravos que irão fugir e formar posteriormente, um tópico mais na frente falaremos sobre isso, quilombos dos palmares, várias formas de resistência, engenhos que são totalmente destruídos, diversas outras coisas. Tranquilo quanto a isso? Tranquilo. Então, esse primeiro momento é o período de resistência. É o período que os portugueses brasileiros, os pernambucanos vão resistir avante sobre essa invasão holandesa. Então, durante 7 anos, que é de 1630 a 1637, Pernambuco resiste à invasão holandesa. Só que a partir do ano de 1637, surge... na verdade, a Holanda consolida o seu domínio.
A partir do ano de 1637, a Holanda, meio que no último marco, né, que é o Arraial do Bom Jesus, eles destroem o Arraial do Bom Jesus e eles assim, agora quem manda aqui sou eu, não vai subir ninguém. Típica cena do Capitão Nascimento, não vai subir ninguém, tá ligado? Então a Holanda fala assim, cara, agora eu sou dono dessa terra, eu que mando. Só que, como eu te falei, foram 7 anos de resistência. E desses 7 anos, diversas guerras, um caos generalizado no território pernambucano. Precisaremos de quê? Reorganizar esse território. E quem que será a pessoa escolhida para reorganizar esse território, administrar esse território? Maurício Nassau. Por isso, tema da aula de hoje, o governo de Maurício Nassau. Cara, tudo isso que eu falei serve como base. Maurício Nassau não chega aqui, eu tô de boa, vou pegar um Uber e vou lá para Recife administrar Recife. Não. Ele vem, ele é um alemão, ele é um militar, e ele vem para reorganizar o território. E qual era o objetivo principal da Holanda ao invadir aqui Pernambuco? Por que que a Holanda invade Pernambuco? A Holanda só invade Pernambuco porque ela é excluída do processo açucareiro. Então, o objetivo principal da Holanda aqui em Pernambuco é reestabelecer, é reorganizar o território e começar novamente a plantação de cana-de-açúcar aqui no território pernambucano. Tranquilo? Então, eu vou estar olhando aqui, se eu estiver olhando para aqui ao lado, é para o meu roteiro, para eu saber ponto a ponto ao que eu vou falar. Beleza? Vamos lá. Já dei todos os recados e eu falei efetivamente agora. Vamos dar início efetivamente. Depois de todo esse resumo a respeito do governo de Maurício Nassau. Como eu te falei, o Maurício Nassau ele era um militar, ele era alemão e ele que será o escolhido, a pessoa escolhida para reorganizar o território pernambucano. Como eu já te disse, o objetivo de Nassau era reorganizar o território. Por quê? Porque a plantação de cana-de-açúcar estava totalmente destruída. Todos os engenhos foram destruídos naquele primeiro momento de resistência em que enfrentamos contra os holandeses. Então, se o objetivo era novamente dar início à produção de cana-de-açúcar, a produção de cana-de-açúcar estava totalmente destruída. Eu preciso reorganizar esse território. De qual maneira eu vou reorganizar esse território? Nassau vai ter diversas medidas que ele vai adotar para reorganizar esse território. Uma delas será a concessão de empréstimo a esses senhores de engenho. O que isso significa, Rafael? Você, senhor de engenho, aqui de Olinda, você está vendo seu engenho totalmente destruído. Você está sem mão de obra, porque a mão de obra predominantemente é escravo, e o escravo era caro, e você não tem dinheiro. O que é que Nassau vai fazer? Cara, eu te empresto dinheiro, eu vou te fornecer empréstimos para que você efetivamente consiga reorganizar esse engenho e retomar a produção de cana-de-açúcar. Então anota aí. Medidas adotadas por Nassau é o que? A concessão de empréstimo aos senhores de engenho para reorganizar a produção de cana-de-açúcar, reorganizar o seu território, reorganizar toda a sociedade açucareira, compra de escravo, máquinas e todas essas coisas que vai ser necessário para que o engenho funcione. Então, Nassau vai fazer isso. Nassau vai dizer, tô te dando dinheiro, reorganiza aí essa bomba. Concessão de empréstimo. Lembre dessa concessão de empréstimo que lá na frente vai dar uma treta. Mas já te falo já, tá? Outra medida também adotada por Nassau é a tolerância religiosa. Por que, Rafael? Por que Nassau vai ser tolerante religiosamente? Nassau é bonzinho e etc. Não. Vamos lá. 1517 ocorre na Europa uma coisa chamada Reforma Protestante. De um lado nós temos católicos, do outro nós temos os evangélicos, protestantes e os católicos. Cara, eles se matavam entre si. Não é brincadeira, não é um eufemismo. Não, eles realmente pegavam um tiro, porrada e bomba. De um lado nós tínhamos os protestantes, do outro os evangélicos. E eles brigavam entre si. E a Holanda, ela era protestante. Portugal era o quê? Portugal era um reino católico, extremamente católico. Tanto que nós temos lá na figura do Tratado de Tordesilhas, né? O Papa Alexandre VI dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. Então, Portugal era um reino extremamente católico. E, consequentemente, a galera que está aqui em Pernambuco, né, será extremamente católica. E a Holanda é protestante. E a Holanda veio aqui para Pernambuco. Então, temos protestantes de um lado, os católicos do outro. O que é que os pernambucanos pensaram? Cara, eles vão nos obrigar a ser protestantes. Só que o Maurício Nassau ele tem que dizer assim, cara, vai reorganizar o território? Tu vai me dar dinheiro? Vou.
pouco importa se você é católico, protestante, o que você quiser. Só que, pensa comigo. Essa liberdade e essa tolerância religiosa, eu tô falando que é em relação a duas coisas. Aos protestantes, os católicos e aos judeus. Eu vou falar sobre os judeus mais especificamente. Mas eu não estou te dizendo que tinha a tolerância religiosa quanto aos indígenas e quanto aos africanos. Não existia essa tolerância de, vamos deixar eles cultuarem, perdão, vamos deixar eles cultuarem as religiões de matrizes africana ou as religiões indígenas, enfim, um deus da natureza, o que é que seja. Não, não existia isso. Existia apenas para essas três religiões que eu estou falando: protestantes, católicos e os judeus. Tranquilo? Então, essa tolerância religiosa do Maurício Nassau é em relação a essas três religiões. Por quê? Porque a Holanda era um país predominantemente evangélico, protestante, e os portugueses eram extremamente católicos. Iria dar o choque. Ele vai falar: não, cara, não vamos dar um choque, não. Tu não tá obrigado a seguir minha religião. Segue a religião que tu quiser. Só reorganiza esse território aí para mim, por favor. Basicamente é isso que ele fala. Tranquilinho, tranquilinho. Outro fator importantíssimo aqui em Pernambuco será a chegada dos judeus. Por quê? Judeus, eles são tidos na história como uma galera que tem um certo recurso, que tem um certo money ali. E eles também foram perseguidos em grande parte da história. Que aqui na sala vai falar: cara, ó, tu quer vir aqui para Pernambuco? Vem aqui para Pernambuco, pô, traz teu dinheiro, vem embora aqui para Pernambuco, tu pode vir cultuar a tua religião aqui, tranquilinho. Tanto é que nós teremos a primeira sinagoga das Américas sendo instaurada aqui na cidade do Recife. Então, Recife, nós temos a primeira sinagoga das Américas. O que é a sinagoga? É tipo o templo dos judeus. Tranquilinho? Beber uma aguinha aqui. Água é muito bom. Então, já te falei da... sim, eles eram protestantes calvinistas lá, né? Predominantemente calvinistas. Mas a prova não vai estar te perguntando. Se a prova falar alguma coisa assim, ele vai falar que a religião dos holandeses eram protestantes. Em sua grande maioria, eles eram protestantes e os portugueses eram... Eu não sei porque eu não estou ouvindo o barulho, mas enfim. E os holandeses eram portugueses. Aí, voltou o áudio. Os portugueses eram católicos. Tranquilo? Outro ponto importante também é a chamada Câmara dos Escabinos. Escabinos. Escabinos não. Câmara dos Escabinos. E alguma questão, eu acho que numa questão que a gente respondeu ontem, tinha falando sobre essa Câmara dos Escabinos. O que era essa Câmara dos Escabinos? Nassau, ele vem aqui para reorganizar o território, para ser tipo um governador de estado. Essa Câmara do Escabino, ela vai ser uma espécie de uma Câmara Municipal. Só que uma Câmara Municipal sem poder. Por que isso? Porque essa Câmara Municipal era basicamente para ouvir a demandas dos senhores do engenho, dos portugueses que estavam aqui em Pernambuco. A luz está piscando, hein? Enfim, ignora. Ouvir a opinião dos portugueses, dos pernambucanos que estavam aqui no território. Dizer: não, Maurício Nassau, eu acho que tu deveria fazer de tal maneira. Eu acho que tu tem que fazer isso, que tu tem que fazer aquilo, que tu tem que fazer X, que tu tem que fazer Y. Mas não vinculava, ou seja, não obrigava a Maurício de Nassau a fazer isso. Então, essa Câmara do Escabino era tipo uma Câmara dos Vereadores, que um dos vereadores ia falar: não, a gente tem que fazer de tal maneira, tal maneira, tal maneira, tal maneira. Mas Nassau só estava ali para ouvir, fazer de ouvido mercador, às vezes, entrar por um ouvido e sair no outro. Fazer, o importante era que ele estava ali para ouvir. Algumas coisas ele fazia, outras coisas só ignorava. Tranquilo? Outro fator importante é a chegada de artistas. Maurício Nassau vai trazer artistas aqui para Pernambuco para retratar. Porque pensa comigo, como é que você vai dizer para a galera lá da Holanda como que é o território? Tu vai chegar e bater uma selfie? Olha, aqui é o território pernambucano, olha aqui como é. Fazer um vídeo, pô, fazer uma selfie. Pô, o território pernambucano é assim, ó, tá vendo um monte de gente, um monte de escravo que tem aqui. Não, pô, tu não vai chegar e fazer isso. Porque não tem celular na época. Então, qual é a forma de você dizer o que era que tinha organizado aqui no território? Era por pintura, por relatos que você levava para lá. E nada melhor do que você chegar e trazer artistas para cá.
Os dois principais nomes de artistas que Maurício de Nassau traz aqui para Pernambuco é Alberto Ecalque e Fran Post. Vamos lá. Esse que está aí na tela, esse bonitão, é o Fran Post. O que é que Fran Post fazia? Fran Post retratava os engenhos, de como era a estrutura do engenho, mas a paisagem aqui de Pernambuco, beleza? Aqui são duas pinturas, não está em alta qualidade, mas não precisa estar em alta qualidade, você só precisa saber disso. Eram basicamente as pinturas, as paisagens que Alberto Ecalque fazia. Que Fran Post fazia. Outro pintor também importante, aqui outra pintura do Fran Post, mas outro pintor que também virá aqui para Pernambuco será Alberto Ecalque. Albert Ecalque, diferente de Fran Post, ele vai retratar mais as fauna e flora, as frutas. Ou seja, você chegava lá na Holanda e falava, cara, lá tem uma fruta muito louca, caju. Caju é tipicamente aqui do Brasil, né? Então, caju, como que é o caju? O caju é de tal maneira, tal maneira. Aqui, ó. Aqui uma pintura do Albert Ecalque sobre como é o caju. Beleza? Aqui, ó, fruta. Tá vendo aqui o caju? Ele pegava essa imagem e mostrava lá na Holanda como que era o caju. Toda... Oi, Laís. Laís. Alô? Não sei se é só pra mim que tá dessa forma, mas particularmente não tá sendo espelhado a tela. Não? Quer dizer, pra mim não. Alguém tá vendo a tela aí? Não, também não. Oxe, aqui tá normal. Tá, então Aqui tá dando pra ver a tela normal. deixa eu parar de compartilhar a tela e retomar novamente. Agora deu certo. Tá aparecendo pra todo mundo Tá agora? aparecendo. Tranquilinho, né? Beleza, beleza, beleza. Amém, amém, amém. Beleza, beleza. Então, ó, tá vendo aqui? Vamos lá, vamos voltar para vocês dar uma olhadinha, que é importante vocês dar, principalmente nas pinturas, né? As outras coisas você consegue associar pelo que eu tava falando. Mas esse aqui, essa figura é o Fran Post. Fran Post, ele pintava basicamente os engenhos. Isso aqui são 3 pinturas do Fran Post, que nem eu estava falando, ó. Essas 3 aqui, basicamente, Fran Post retratava aqui os engenhos. Tinha outro, Albert Ecalque, essa figura aqui, onde ele retratava as frutas do caju, que era tipicamente do Brasil. Então ele chegava lá na Holanda, cara, o caju, porra, é caju, como que é esse caju? Me mostra aí. Então, ele pegava a foto não, o quadro e mostrava como era o caju. Ele também retratava a diversidade aqui, né? Diversidade cultural, ou seja, o negro, o índio. Então aqui ele retratava os povos que estavam aqui no território pernambucano. Tranquilinho? Batemos esse ponto sobre a chegada dos artistas. Então, cara, importante você lembrar desses dois nomes, tá? Albert Ecalque e Fran Post. Para sua prova, caso vai ter lá a questão 7, falando sobre a chegada de Maurício Nassau. Maurício Nassau trouxe também artistas para retratar a fauna e a flora do Brasil. Um deles era Albert Ecalque e Fran Post. Sétima questão, letra D. Vai estar lá na sua prova. Beleza? Então já falamos sobre a Câmara do Escabino, já falamos sobre as medidas adotadas por Nassau, por que Nassau veio para cá, qual que era o objetivo de Nassau, a chegada desses artistas e outro fator importantíssimo com a chegada de Nassau será a urbanização do Recife. Cara, o Recife vai se urbanizar de uma maneira absurda, construções de ponte, observatório astronômico, primeira sinagoga das Américas, biblioteca. Porra, isso aqui. Por quê? Porque a visão de Maurício de Nassau era de desenvolver o território para atrair mais capital, para trazer mais gente aqui para Pernambuco. Ou seja, ele faz a construção da primeira ponte da América. Vai ser a primeira ponte da América, vai ser aonde? No Recife. Por quê? Pensa comigo. Antes, se você queria sair de Olinda até Recife para levar cana-de-açúcar, teria que ser, ó, pelo meio do mar, de barco. Era de barco que você tinha que ir, de sair de Olinda até Recife para levar as canas-de-açúcar, porque o porto ficava em Recife. Com a construção da ponte, não. Com a construção da ponte, você pode só passar por cima da ponte e chegou lá em Recife. Tranquilo? Beleza. Primeira ponte do Brasil, facilitando o comércio. Cara, porque o comércio, ó, se antes você tinha que ir de barco e agora você pode ir pela ponte,
Cara, isso é incrível, 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 incrível. Diminui, aumenta a urbanização, diminui o tempo que você leva para atravessar de um canto a outro, de uma cidade a outra, beleza? Outro fator importante também é aqui, ó, outra imagem da Ponte Maurício de Nassau. Tranquilinho, tranquilinho. Mais uma imagem aqui, ó, retratando na época. Você poderia só passar aqui, ó, pega seu cavalinho, passa pela ponte, tá em Olinda, voltou, tá em Recife, tô em Olinda, pei, puf, pá, beleza? Antes você tinha, não, você tinha que pegar um barco, ir pra lá. Era maior, levava um certo tempo. Agora não, você pode só atravessar a ponte. E como eu já te falei, a urbanização da cidade do Recife é muito grande no governo de Maurício Nassau. Observatório astronômico, cara, muita coisa. Primeira Sinagoga das Américas. Então, a urbanização da cidade do Recife será muito constante. Tranquilo? Tranquilo quanto a isso. Esse é o forte das cinco pontas. É o forte holandês que representa a presença da Holanda aqui em Pernambuco. Ele agora tem 4 pontas, né? Porque era o forte das 5 pontas quando era os holandeses, só que os portugueses, quando redominam o território na insurreição pernambucana, derrubam e vão fazer um forte com 4 pontas. Mas basicamente é o símbolo da resistência, da presença holandesa aqui em Pernambuco. Só que, eu já te falei da questão da ponte, né? Quando o Maurício Nassau falou assim, cara, eu vou construir uma ponte que vai ligar a cidade do Recife à cidade de Olinda. O que a galera falava? Cara, é mais fácil um boi voar do que tu construir uma ponte dessa. É mais fácil ter um boi voador do que tu construir essa ponte. E aí surgiu a história de Maurício falou, então eu vou botar um boi para voar e vou construir a ponte. Ele construiu a ponte. Ele botou um boi para voar. Então, ele amarrou de uma parte da ponte a outra. Pegou um boi de madeira, né? Não é um boi verdadeiro, mas um boi de madeira. E todo mundo na cidade falando, não, Maurício Nassau disse que vai fazer um boi voar na ponte. Maurício Nassau vai fazer um boi atravessar a ponte. Pô, como assim o cara vai fazer um boi voar? O cara vai fazer um boi voar, eu preciso ver isso. Então, por quê? Por que Nassau é um gênio, cara? Porque se você passa pela ponte, você paga pedágio. Você paga para atravessar na ponte. Então, com essa história do boi voar, ele pega um boi de madeira, pega de um lado da ponte a outra e faz o boi voar. Então, o boi atravessa de um lado para outro na ponte e todo mundo que vai ver esse momento assim fica dizendo, cara, que isso? E pagando dinheiro, e tome dinheiro, pedágio para ir e voltar, Tranquilinho? Um boi, pá, cobrando verdade e arrecadando dinheiro. Então aqui é outra imagem que acho que 468 anos depois, foi esses por aí, 2000, não sei, 2000 alguma coisa, 2013, 2010, sei lá, alguma coisa assim. Eles reinventaram essa cena lá na cidade do Recife fazendo um boi voar, né? Tipo, falar como forma simbólica e homenagem ao Maurício de Nassau. Então, as consequências da saída do Maurício Nassau será desastrosa. Por quê? Lembra que eu te falei, isso aqui já vai conectar com a nossa próxima aula, tá? Vai ser um gancho para a nossa próxima aula. Eu te falei o quê? Eu te falei sobre que Maurício Nassau veio para administrar o território. E te falei sobre as medidas deles, né? A tolerância religiosa, a permissão para que os judeus viessem aqui para Pernambuco, o livre culto dos judeus. Ó, vem para cá, a gente inaugura até uma sinagoga para vocês, que é a primeira sinagoga das Américas. E o principal deles, se eu tivesse que você assim, não, entendi uma coisa dessa aula, eu ia pedir para que você entendesse esse ponto em específico. Se eu estou falando do governo de Maurício Nassau, eu estou falando da concessão de empréstimo aos senhores de engenho. Tranquilo, Rafael, por que você está me falando isso da concessão de empréstimo aos senhores de engenho? Porque quando você pega um empréstimo, você tem que fazer o quê? Pagar esse empréstimo, né? Ah, Rafael, eu vou dar um calote no banco. Legal, você está entendendo o que eu vou te falar já já. Mas, se você pega um empréstimo, você tem que pagar. A Holanda vai se meter em um monte de guerra lá na Europa. E ela vai dizer assim, cara, Maurício Nassau, tu tá construindo ponte, tu tá trazendo pintor. Eu não quero saber disso nada não, meu querido. Eu quero é dinheiro. Sabe ligado aquele empréstimo que tu fez lá com os senhores de engenho? Tu concedeu aos senhores de engenho? Vai cobrar lá e traz esse dinheiro de volta porque eu quero dinheiro. Começou a ter um atrito entre Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais, a Holanda. Então, Maurício de Nassau de um lado, a Holanda do outro, começaram a ter um atrito.
até que vai chegar o ponto que Maurício de Nassau será expulso. Então, Maurício de Nassau pega o beco daqui de Pernambuco. Por quê? Porque, cara, para com isso de achar que se o Brasil tivesse continuado holandês, nós seríamos tão desenvolvido. Nós estaríamos agora batendo de frente com os Estados Unidos e China. Brasil no topo. Não é bem assim. Por quê? A única função de uma colônia é enriquecer a sua metrópole. Então, a única função do Brasil é deixar a Holanda rico. E não importa o que a Holanda tivesse que fazer, a Holanda ia, sei lá, tacar fogo em todo mundo que se fosse preciso para se desse dinheiro. Ou seja, o objetivo da Holanda era lucrar. Era uma companhia das Ilhas Ocidentais que tinha o capital privado. E se tem capital privado, eu estou visando o lucro. Então, a partir do momento que não está dando lucro, bota esse cara para fora, vamos mandar outro e vamos começar a cobrar esses empréstimos que a gente fez. Isso vai gerar um atrito com os senhores de engenho, o que vai desencadear na insurreição pernambucana de 1654. Vamos lá, calma, vamos lá, vem comigo. Eu te falei do primeiro período, ocupação holandesa, 1630 até 1637. De 1637 a 1645, governo de Maurício Nassau. É basicamente esses feitos aqui que eu te falei, do governo de Maurício Nassau, da urbanização do Recife e tudo isso que eu te falei na aula. A partir de 1645 até 1654 será o período de insurreição pernambucana, a expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco. E essa aula você verá no nosso próximo vídeo. Se você gostou, curte, comenta e compartilha aqui, fala, encaminha pro teu amigo, faz aí um monte de coisa. Você já sabe o que é pra fazer. Verifica se você está inscrito no canal. Valeu, tamo junto e é nóis.